Afinal, por que a cidade de Nova York está afundando? O solo sob a cidade de Nova York está afundando, em parte devido à massa de todos os seus edifícios. E essa não é a única cidade costeira a ser impactada por esse problema. À medida que o nível do mar sobe nas regiões dessas selvas de concreto, elas ainda podem ser salvas? Em 27 de setembro de 1889, os trabalhadores deram os últimos retoques no Tower Building. Era um edifício de 11 andares, que com sua estrutura de aço é considerado o primeiro arranha-céu da cidade de Nova York. A construção marcou o início de uma fase que ainda não parou. Nos 777 quilômetros quadrados que compreendem a cidade de Nova York, encontram-se 762 milhões de toneladas de concreto, vidro e aço, de acordo com estimativas de pesquisadores do Serviço Geológico dos Estados Unidos. Embora esse número inclua algumas generalizações sobre materiais de construção, essa tonelagem não inclui as luminárias, acessórios e móveis que estão nesses prédios. Também não inclui a infraestrutura de transporte que os conecta, nem os mais de 8,5 milhões de pessoas que os habitam. Todo esse peso está causando um efeito extraordinário no terreno em que foi construído. Esse solo, de acordo com o estudo publicado, está afundando de 1 a 2 milímetros por ano, em parte, devido à pressão exercida sobre ele pelos prédios da cidade. E isso é preocupante para os especialistas. Isso pode não parecer muito, mas ao longo de alguns anos, se soma a outros problemas bastante preocupantes para uma cidade costeira. Nova York já vem sofrendo o afundamento desde o fim do último período glacial. Aliviadas do peso das camadas de gelo, algumas terras na costa leste estão se expandindo, enquanto outras partes da zona costeira, incluindo o pedaço onde fica a cidade de Nova York, parecem estar se acomodando. E este é um fenômeno global. A cidade de Nova York pode ser vista como um exemplo para outras cidades costeiras nos Estados Unidos e no mundo, que têm populações crescentes de pessoas que migram para elas, que têm urbanização associada e que enfrentam o aumento do nível do mar. Há uma ampla gama de razões pelas quais as cidades costeiras estão afundando. Mas a massa de infraestrutura humana, pressionando a terra, está desempenhando um papel importante. A escala dessa infraestrutura é vasta. Em 2020, a massa de objetos feitos pelo homem ultrapassou a de toda a biomassa viva. Algo pode ser feito para impedir que essas cidades, algumas com dezenas de milhões de habitantes, simplesmente afundem no mar? Algumas cidades ao redor do mundo, como Jakarta, capital da Indonésia, estão afundando muito mais rápido do que outras. Em algumas cidades, estamos vendo subsidência de alguns centímetros por ano. Nesse ritmo, as cidades estão afundando muito mais rápido do que o nível do mar está subindo. O estudo, realizado no ano de 2022, utilizou imagens de satélite para medir as taxas de subsidência em 99 municípios costeiros ao redor do globo terrestre. Se a subsidência continuar nas taxas recentes, elas serão desafiadas por graves inundações, muito mais cedo do que o projetado, concluiu o relatório da Universidade de Rhode Island dos Estados Unidos. O Sudeste Asiático apareceu fortemente na lista de cidades que sofreram a subsidência mais rápida. Partes de Jakarta estão afundando entre 2 e 5 centímetros por ano, ao lado de Jakarta, que está sendo substituída como capital da Indonésia, por outra cidade, construída a quase 2.000 quilômetros de distância. Estão Manila nas Filipinas, Chittagong em Bangladesh,
Karachi no Paquistão e Tianjin na China. Essas cidades já estão sofrendo danos à infraestrutura e inundações frequentes. Enquanto isso, embora não esteja situada junto à costa, a cidade do México está afundando a impressionantes 50 centímetros por ano, graças à drenagem dos aquíferos subterrâneos, feitos pelos espanhóis quando a ocuparam durante o período colonial. A pesquisa também sugere que pode levar mais 150 anos até que o afundamento pare. Mas são as cidades costeiras o foco do estudo. Uma grande parte de Semarang, na Indonésia, por exemplo, está afundando de 2 a 3 centímetros por ano, enquanto uma área significativa no norte de Tampa Bay, na Flórida, está afundando 6 milímetros anualmente. Algum nível dessa subsidência acontece naturalmente. No entanto, pode ser muito acelerado pelos humanos. Não apenas pela carga de nossos edifícios, mas também pela nossa extração de água subterrânea e nossa produção de petróleo e gás em profundidade. A contribuição relativa de cada um desses fenômenos varia de lugar para lugar, tornando uma tarefa desafiadora entender e abordar a subsidência costeira. A verdade é que a subida da água causa estragos muito antes de começar a bater nas barreiras construídas para impedir o avanço de enchentes. Os primeiros efeitos da elevação relativa do nível do mar ocorrem abaixo da superfície. São túneis de metrô enterrados, redes de água e esgoto, fundações de edifícios e imensas tubulações de cabos submarinos que conectam a internet entre os continentes. A água do mar começa a destruir essas infraestruturas, muito antes que possamos vê-las acima do solo. À medida que isso acontece, as tempestades levam a água cada vez mais para dentro das cidades. As soluções variam de acordo com as causas locais de subsidência. Uma abordagem óbvia, embora com seus próprios problemas, seria parar de construir. O assentamento do solo sob os edifícios geralmente é concluído 1 ou 2 anos após a construção. Embora grande parte da cidade de Nova York tenha um leito rochoso de xisto, mármore e gneiss, essas rochas têm um grau de elasticidade e fraturas que respondem por parte da subsidência. Mas o solo rico em argila e os materiais de preenchimento artificial, que são particularmente predominantes na parte baixa de Manhattan, podem causar algumas das maiores quantidades de afundamento. Portanto, garantir que os maiores edifícios estejam posicionados no leito rochoso mais sólido pode ajudar a reduzir a tendência de afundamento. Outra solução, pelo menos para alguns lugares, é retardar a retirada de água subterrânea e a extração de aquíferos. Alguns cientistas alertam que o aumento da urbanização provavelmente aumentará a quantidade de água subterrânea sendo extraída, além de estar combinada com o surgimento de ainda mais construções para lidar com o crescimento da população. Encontrar formas mais sustentáveis de suprir as necessidades de água da cidade e manter os níveis dos lençóis freáticos também pode ajudar. No entanto, a abordagem mais comum é um programa confuso e imperfeito de construção e manutenção de defesas contra inundações, como paredes marítimas. A adaptação de Tóquio contra a subsidência de terras tem duas vertentes. A cidade construiu estruturas físicas, como diques de concreto, paredões, estações de bombeamento e comportas. Essas estruturas físicas também são combinadas com medidas sociais, como ensaios de evacuação e um sistema de alerta. Algum nível desse afundamento ocorre naturalmente, mas pode ser bastante acelerado pelos seres humanos, não apenas pela carga de nossos edifícios, mas também pela extração de águas subterrâneas, além da nossa produção de petróleo e gás em camadas profundas.
Às vezes, são os próprios moradores que intervêm. Um estudo de 2021 documentou como os residentes de Jakarta, Manila e a cidade de Ho Chi Minh tomaram suas próprias medidas informais. Isso incluiu elevar os pisos das edificações, mover eletrodomésticos de lugar e, em Manila, construir pontes improvisadas entre casas em áreas pantanosas. Outras ferramentas úteis incluem tanques de atenuação, que são grandes reservatórios que ficam no subsolo e liberam águas pluviais em uma taxa controlada e lenta. Alguns especialistas em drenagem dizem que os tanques de atenuação devem ser combinados com elementos naturais, como lagoas, valas ou bacias pantanosas, além de sumidouros, que são poços de cascalho dos quais a água escoa lentamente. Os desafios que enfrentamos hoje diferem drasticamente de quando os esgotos urbanos e sistemas de drenagem foram introduzidos pela primeira vez, completa o relatório da Universidade de Rhode Island. Podemos ver soluções mais inovadoras, à medida que o nível das águas avancem em direção às cidades. Em 2019, a Organização das Nações Unidas realizou uma mesa redonda para discutir a possibilidade de cidades flutuantes sobre as águas. Interromper a mudança climática, eliminando as emissões de gases de efeito estufa, impediria ou retardaria pelo menos parte do derretimento das calotas polares, atrasando o aumento do nível do mar. Os governos do mundo todo precisam se preocupar com as mudanças climáticas e o aumento cada vez maior do nível dos oceanos. Se eles não querem ter uma perda maciça de infraestrutura e capacidade econômica em algumas décadas, precisam começar a planejar agora.